Olá, segundo ano. Bem, vamos dar continuidade à correção da nossa atividade do módulo 3 da página 509, do dia 17 de agosto de 2020. Vamos dar continuidade. Nós paramos na terceira questão, então vamos dar prosseguimento na quarta questão. Na quarta questão está dizendo o seguinte: Paulo e Cláudia se casaram, ambos apresentam pigmentação normal da pele e têm casos de albinismo na família. Como planejam ter filhos, resolveram procurar um geneticista para esclarecer suas dúvidas. Cláudio informou que sua mãe era homozigota dominante. E o que significa homozigoto? Homozigoto significa que é um indivíduo que apresenta dois alelos iguais para uma determinada característica representado pelas letras iguais do nosso alfabeto. Como nós estamos falando do albinismo, eu estou usando como exemplo a letra A. Então, o homozigoto ele vai ser representado pelas letras maiúscula ou minúscula, sendo iguais azão, azão ou azão, azinho. Como ela é homozigota dominante, significa que essa característica desse alelos que ela apresenta, ele é uma característica que se expressa a mais do que uma característica de um alelo que se é considerado como recessivo, como o albinismo. E o pai de Cláudio, ele era normal, porém, o avô paterno de Cláudio era albino. Isso significa que o pai de Cláudio, ele vai apresentar o alelo da característica do albinismo. Então, esse pai de Cláudio, ele vai apresentar dentro do seu gene um alelo que vai determinar também a característica para o albinismo. Paula informou que seus pais eram normais e que tinha uma irmã albina. Então, os pais de Paula eram normais, porém, ela tinha uma irmã albina. Considerando essas informações e que o albinismo na espécie humana é condicionada pelo alelo recessivo, se o casal tiver um filho albino, qual a probabilidade do segundo filho ser albino? Quando ele diz um alelo, ele quer dizer que essa pessoa ou esse indivíduo, ele apresenta uma versão diferente determinada pelo gene. E esses alelos, eles podem sofrer mutações por determinadas situações e ocorrências dentro da sequência do DNA onde está esse alelo. Então, alelos são diferentes versões para determinado gene. E o gene? O gene vai ser um segmento de DNA que apresenta a informação para produzir uma determinada característica. Então, já sabendo desse conceito, o que é homozigoto, o que é um alelo, o que é um gene e o que é. Agora vamos determinar essas características aí que foram colocadas para a gente no nosso problema. Então, vamos aí separar para a gente poder entender e resolver a questão. Vamos lá. Cláudio diz que o seu pai, ou a sua mãe, né? A sua mãe, ela é uma homozigota dominante. E nós vimos no conceito de homozigose ou de homozigoto que é um indivíduo que apresenta dois alelos iguais. Então, ela está representada, os dois alelos formando o gene da mãe de Cláudio, azão, azão. E o pai dele, ele diz que é normal. E uma informação importante foi nos dada para determinar os alelos que formam o gene do pai de Cláudio. Ele diz que o avô paterno dele era albino. E como nós sabemos que recebemos um gene tanto da mãe como do pai, então provavelmente ele recebeu um gene dominante e um gene recessivo, se tornando assim
essa característica normal, um alelo heterozigoto ou um gene heterozigoto. O que seria esse gene heterozigoto? O gene heterozigoto são indivíduos que apresentam alelos diferentes representados por letras diferentes, por exemplo, azão e azinho. Paula, vamos às características que Paula deu para a gente. Ela diz que tanto sua mãe como o seu pai, eles são normais. E uma das informações que determina a característica final do pai e da mãe de Paula é que ela tem uma irmã albina. Então, isso significa que ela recebeu um gene da mãe e um outro gene recessivo do pai. Então, o pai e a mãe de Paula, que são normais, eles têm o gene heterozigoto ou alelos heterozigoto. E como eles querem ter filhos, Cláudio e Paula, eles são considerados, aqui, como a gente viu, ambos apresentam pigmentação normal da pele. Então, tanto Cláudia como Paulo, eles são heterozigotos. Por quê? Porque no momento em que o pai e a mãe de Cláudio cruzaram aqui os seus alelos, Cláudio recebeu o gene da mãe e o gene recessivo por albinismo do pai, tornando ele uma pessoa que provavelmente mais lá na frente, através das suas gerações, vai apresentar aqui, determinando assim que provavelmente uma das suas gerações vai apresentar a característica para o albinismo. Da mesma forma foi Paula. Como seus pais são normais e tem tanto o gene dominante como o gene recessivo, ela recebeu um do pai e recebeu um da mãe. Fazendo o cruzamento aqui de Paula e Cláudio, nós vamos ter o cruzamento do seguinte. Vamos cruzar a primeira letra com as duas, com o primeiro alelo de Paulo com os dois alelos de... Desculpa, o primeiro alelo de Cláudio com os dois alelos de Paula. Então, o primeiro cruzamento aqui vai dar azão, e o segundo cruzamento vai dar azão. Quando for cruzar o segundo alelo de Paulo com os alelos de Cláudio com Paula, nós vamos ter azinho e aqui azinho, certo? E a pergunta é a seguinte: caso o casal tiver um filho albino, qual a probabilidade do segundo filho ser albino? Então, quantos indivíduos desse cruzamento dos alelos de Paula e Cláudio deram? 1, 2, 3, 4. Então, deu 4. E quantos deles apresentaram os alelos da característica para o albinismo? Somente 1. Então, é 1. Então, a probabilidade do segundo filho nascer com albinismo é 1/4. Ok, pessoal? Essa é a resolução da atividade da quarta questão. Vamos para a quinta questão. Na quinta questão, ele diz assim: as pessoas que possuem miopia têm dificuldade visual e devem utilizar óculos ou lentes de contato corretivos para executar tarefas no dia a dia, como algumas atividades em casa ou no trabalho. Uma pessoa míope não pode dirigir ou ler a tela do monitor sem óculos. Sabe-se
que a miopia é uma doença determinada por alelo autossômico recessivo. Então, o que seria esse alelo autossômico recessivo? A herança autossômica recessiva, ela é um distúrbio que ela apresenta-se apenas em indivíduos homozigotos. E esse alelo, ele é herdado de cada genitor através de um alelo que sofreu alguma alteração, se tornando, vamos dizer assim, um alelo mutante. E para que essa herança aí, esse alelo autossômico, ele se represente, ele pode ser encontrado de acordo com a questão do risco de ocorrência entre irmãos, a questão dos pais desses indivíduos aí afetados, eles apresentarem a consanguinidade. E também essa herança autossômica, ela ocorre em ambos os sexos, sendo estes com a probabilidade de estarem todos afetados. Por quê? Esse gene autossômico, esse alelo autossômico, ele fica por muitas gerações, e vamos dizer assim, escondido, oculto, e em determinado momento ele vai acabar aparecendo. Passam-se para a primeira, segunda, terceira geração dos indivíduos que a apresentam, porque como eles são homozigotos, normalmente esses heterozigotos eles vão carregar esses alelos recessivos, como por exemplo do albinismo. E é por isso que a questão da miopia, ela vai ser um alelo, vai apresentar o alelo autossômico recessivo, é uma herança autossômica recessiva. Então, vamos continuar aqui. Diante desse assunto, um garoto com visão normal tem um irmão caçula que é míope. Ele é o único da família com problema de visão. No entanto, a sua mãe está grávida novamente e ele concluiu que o seu futuro irmãozinho será obrigatoriamente normal. Então, sabendo dessas informações, qual é a probabilidade desse garoto com visão normal ser portador do alelo para miopia e da criança que a mãe está gerando, se desenvolvendo, ter a miopia, respectivamente? Então, vamos lá colocar nossas informações aí da questão. Ele diz que quem tem a miopia, ele apresenta o alelo autossômico recessivo. Então, ele é um homozigoto. Significa que quem é míope, tem a miopia, ele vai apresentar, vamos representar o alelo da miopia pela letra M minúscula. Então, se ele é homozigoto, então ele vai ter duas letras minúsculas iguais. E a pessoa que é normal, que tem a visão normal, ela é representada pela letra M maiúscula, né? Então, quem tem aqui essa pessoa normal, ela pode apresentar esses dois genes ou esse gene com dois alelos diferentes, certo? E aí a gente vai descobrir agora a questão do pai e da mãe desse garoto. O pai e a mãe desse garoto, o pai e a mãe desse garoto, sendo que eles são normais, tido de visão normal, porém, esse menino, ele já tem um irmãozinho que é míope. Então, esse irmãozinho, ele recebeu um gene da mãe e o outro do pai. Então, consequentemente, o pai e a mãe desse garoto, eles vão ser heterozigoto, porque eles vão ter alelos diferentes. E o alelo, tanto do pai quanto da mãe, carregam o alelo que tem a miopia, que é a característica para a miopia, certo? Então, vamos fazer o cruzamento aqui dos alelos do pai e da mãe. Então, vamos lá. Primeiro alelo do pai com o primeiro da mãe vai dar um alelos homozigoto, emisão.
O segundo cruzamento do primeiro alelo com o segundo alelo da mãe vai dar Mzão, Mzinho, ou seja, vai ser um heterozigoto. Aí aqui, o cruzamento do segundo alelo do pai com o primeiro da mãe novamente. Nós vamos ter mais um heterozigoto. E o cruzamento aqui do primeiro alelo, do segundo alelo do pai com o último da mãe, nós vamos ter aqui um indivíduo homozigoto recessivo, ok? Então, o nosso problema é qual a probabilidade desse garoto com visão normal, né, ser portador do alelo para miopia. Então, vamos colocar aqui, esse portador desse alelo para miopia, vamos descartar por enquanto esse daqui. Por quê? Porque esse último cruzamento aqui, ele deu um homozigoto recessivo. Se ele deu um homozigoto recessivo, então esse indivíduo aqui, ele vai ter a miopia e carrega o alelo homozigoto para a miopia. E nós queremos saber qual a probabilidade do garoto ter visão normal. Então, os indivíduos do cruzamento aqui do pai e da mãe do garoto deu que 3 indivíduos, certo? 3 indivíduos aqui desse cruzamento, apenas 2 apresentaram o gene normal, o gene alelo para miopia. Por quê? Ele tem o gene dominante, mas ele carrega o alelo recessivo. Ele tem o alelo dominante e o alelo recessivo. Então, dos 3 indivíduos aqui desse cruzamento, das 3 possibilidades, das 3 probabilidades do cruzamento entre os alelos do pai e da mãe, 3 indivíduos apresentaram-se normal, porém, desses 3 indivíduos, 2 apresentam o alelo da miopia, Mzão, Mzinho, Mzão, Mzinho. Então, a probabilidade do garoto ter o alelo da miopia é 2/3. Mas a gente tem também aqui mais uma pergunta dentro do nosso problema. E ele quer saber da criança que a mãe dele está gerando lá no ventre. A criança que sua mãe está gerando desenvolver a miopia respectivamente. Qual é a probabilidade dessa criança que a mãe dele está carregando no ventre, ela tende a nascer com a miopia? Essa probabilidade, dentro daqui do cruzamento dos alelos aqui do pai e da mãe, nós tivemos a possibilidade de 4 eventos. Ou seja, então a probabilidade da criança nascer com a miopia é de 1, né? Somente um do cruzamento dos alelos do pai e da mãe apresentou o alelo da miopia. Então, 1 dos 4 cruzamentos. Então, foi 1/4. Então, pessoal, essa é a resolução da nossa 5ª questão. Espero que vocês tenham compreendido essa questão dos alelos, das heranças autossômicas, como elas ocorrem na transmissão do cruzamento desses alelos. Esses alelos autossômicos são heranças que são determinadas principalmente pelos homozigotos, e os heterozigotos, que são esses que têm os alelos diferentes, eles vão carregar esse alelo da característica recessiva por várias gerações.
E dependendo do indivíduo com o qual vai haver fazer o cruzamento, ele pode ou não aparecer. Então, ele vai ficando oculto, do alelo autossômico recessivo, ele vai ficando oculto por várias gerações, por vários cruzamentos dentre indivíduos. Por isso que esses alelos recessivos, como o caso da miopia, os alelos autossômicos como a miopia, a anemia e entre outras distúrbios, eles são também ocasionados pela questão dos cruzamentos consanguíneos entre indivíduos, que acabam acarretando nesse tipo de distúrbio, como é o caso da miopia, anemia e entre algumas outras doenças. Então, vamos aqui à última questão do nosso exercício da página 509. Na sexta questão, ele diz o seguinte: considerando-se que o mesmo tipo de herança é observado em alguns animais, por exemplo, a questão da herança autossômica recessiva ou a questão da herança autossômica dominante. Imagine que uma cobaia macho de pelos crespos heterozigota cruzou com uma fêmea do mesmo genótipo. Então, o que seria esse genótipo? O genótipo vai ser a constituição genética de um indivíduo para uma determinada característica em particular. Então, para essa cobaia macho, a característica em particular dele vai ser a questão do pelo crespo. E aí esse macho ele cruzou com uma fêmea do mesmo genótipo, sabendo que nesses animais a pelagem crespa é dominante sobre a lisa. Então, realize o cruzamento e responda: por que é possível nascer uma cobaia de pelagem lisa se os pais são crespos? Então, vamos lá elucidar a nossa questão. Aqui, o macho e a fêmea, o macho e a fêmea, ele diz que ambos eles são heterozigoto. Então, vamos representar os alelos desses indivíduos aí através da letra L. Nós estamos falando de pelagem, né? Então, vamos representar aqui pela letra L. Como eles são heterozigotos, então ele vai ter alelos diferentes. Então, vamos representar pela letra maiúscula L e pela letra minúscula L. A fêmea também do mesmo modo. Ela vai ter os alelos diferentes. E esses alelos aqui, né, que formam o gene, é a característica, é o genótipo. É a característica genética desses indivíduos em particular, que é a questão do pelo crespo. Então, vamos fazer o cruzamento aí desse macho e dessa fêmea de pelo crespo. Vamos fazer o cruzamento. Primeiro alelo do macho com o primeiro alelo da fêmea, nós vamos ter Elisão, Elisão. Vamos cruzar novamente o primeiro alelo do macho com o segundo alelo da fêmea. Então, vamos ter Elisão, Elisinho. Vamos cruzar o segundo alelo do macho com o primeiro alelo da fêmea novamente. Então, nós vamos ter Elisão, Elisinho. E, novamente, o segundo alelo do macho com o segundo alelo da fêmea. Elisinho, Elisinho. E aí, no comando da questão, a pergunta é... sabendo que nesses animais a pelagem crespa ela é dominante sobre a lisa, realize o cruzamento e responda por que é possível nascer uma cobaia de pelagem lisa se os pais são crespos. Então, dentro desse cruzamento dos alelos, desses genótipos desse macho e dessa fêmea, nós tivemos aqui o número de possibilidades, que foi 4, e que apenas um desses indivíduos, desse cruzamento, dessa possibilidade, que vai nascer um indivíduo com a pelagem lisa. Então, a probabilidade do nascimento de uma prole, né, de um filho desse casal de machos e fêmea crespo, nascer liso vai ser de 1 para 4. Por quê?
Por que vai ser de 1 para 4? Porque aqui no genótipo, tanto do macho quanto da fêmea, eles vão apresentar os alelos que vão compor esse gene de cada um, né, do material genético de cada um. E como eles são heterozigotos, eles vão carregar, tanto o macho quanto a fêmea, eles vão carregar o gene recessivo, que é o gene que representa a pelagem lisa. Porque o crespo, ele é representado tanto por elisão, ou por elisinho. E o alelo do genótipo, a característica particular daquele que tem a pelagem lisa, é quando ele tem o alelo recessivo, elisinho. Então, como o pai, o macho e a fêmea, ambos carregam o alelo recessivo para a pelagem lisa, o alelo da característica da pelagem lisa, então, provavelmente, nesse número de cruzamentos, vai haver um que vai nascer com esse genótipo para a característica lisa. Entenderam, pessoal? Quando ele coloca essa questão de observar a questão do tipo de herança, é quando ele manda a gente observar os alelos que formam o gene, dando o genótipo dele. Ou seja, genótipo caracteriza o gene. Quando ele coloca fenótipo, ele está falando de uma característica, de uma expressão de uma característica que ela vai ser condicionada pela influência de um meio. Pode ser a temperatura, pode ser a questão do ambiente, pode ser a questão da alimentação, que vai determinar essa característica por meio desse fenótipo. Já o genótipo, ele já vai ser essa característica genética, então vai estar relacionado com o gene. Então, o gene do macho e da fêmea, como eles são heterozigotos, eles vão ter alelos diferentes, e dentro desses alelos diferentes, eles vão carregar o alelo que é o que representa a característica da pelagem lisa. E uma das coisas que às vezes acaba confundindo os alunos na questão de prova é que o fenótipo, que é a característica de uma expressão, né, condicionada pelo meio, ele é mutável, ou seja, ele vai mudar de acordo com a condição em que aquele indivíduo está se expondo àquele meio. Já o genótipo, ele não pode mudar. Por que ele não pode mudar? Porque ele é uma característica que está expressa dentro do DNA, dentro do material genético desse indivíduo. Então, ele não muda, como ocorre no fenótipo. E às vezes esses pequenos contextos acabam colocando o aluno em situações das pegadinhas comuns, principalmente nas questões do Enem. Certo, pessoal? Então, essa é a resolução da 6ª questão do exercício da página 509. Bom, para encerrar nossa aula, vamos falar da questão das variações das heranças monofatorais. Dentro dessa questão das heranças monofatorais, nós vamos trabalhar a questão da probabilidade dentro da genética. Aí nós vamos ter essas regras da probabilidade. A primeira delas é a regra do E. Na regra do E, ele determina que os eventos eles ocorrem mutuamente, ou seja, quando a ocorrência de um não impede a do outro. Ou seja, a questão da regra do E é que um evento ele pode acontecer sem que ele venha interferir na ação de um outro evento. Aí eu trouxe aqui para explicar melhor a questão de um exemplo dentro da genética. Na regra do E, ele diz que a probabilidade de A
E a probabilidade de B vai ser igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de E. Então, a regra do E é a regra da multiplicação. Então, vamos ao nosso exemplo. Então, ele diz assim, que a probabilidade de um filho nascer com olhos azuis é de 1 para 2. E a probabilidade de nascer menina é de 1 para 2. E a pergunta é, qual a probabilidade de nascer uma menina e de olhos azuis? Então, aqui ele já está dando a questão da probabilidade que ocorreram nos eventos. No evento A, foi a probabilidade de nascer um filho de olho azul, que foi 1 para 2. E ele deu também a questão da segunda probabilidade, que é a probabilidade B, que é de nascer uma menina, que foi também de 1 para 2. Então, nós vamos multiplicar essas duas probabilidades, porque esses eventos ocorreram mutuamente, e só que nem o evento da probabilidade A e nem o evento da probabilidade B interferiu na questão do acontecimento desse evento. Então, a probabilidade de nascer uma menina, que é 1 para 2, por que 1 para 2? Porque nós temos dois sexos, né? Pode nascer ou menina ou menino. E dentro da possibilidade de nascer uma menina, vai ser 1. E aqui na questão da probabilidade A, que é de nascer um filho com de olhos azuis, também vai ser a mesma coisa. Por quê? Ou ele vai ser olho azul ou vai ser olho castanho. E dentre esses dois, ele pode nascer também, ocorrer a probabilidade de nascer um com olho azul. E aí nós vamos multiplicar essa probabilidade, que vai dar 1 para 4. Então, como a regra do E, esses eventos eles ocorrem mutuamente e exclusivamente sem impedir a ocorrência do outro, então, independente se vai ser uma menina, vai ser um menino, vai nascer de olho azul. Independente se vai ser uma menina, ele vai também, vai nascer, vai ter a mesma probabilidade. Por quê? Porque se for nascer um menino, também vai ter a mesma probabilidade, porque vai ser 1 para 2. 2 representa números possíveis, as possibilidades, desculpa. E o 1 representa os números possíveis desses acontecimentos. Então, para acontecer de nascer menino ou menina, também é de 1 para 2. E aqui na probabilidade